Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre o eletrocardiograma, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre potenciais de ação e a forma com que isso se correlaciona com as ondas do eletrocardiograma. Primeira coisa, a gente tem que saber que as células do coração têm dois tipos de potenciais de ação, os que têm resposta rápida e os que têm resposta lenta. Dentre as células que têm resposta rápida, a gente tem aqui as células contráteis e as células do sistema especializado de condução. Enquanto que nas células com potenciais de ação de resposta lenta, a gente tem no nó sinoatrial e no nó atrioventricular, certo? Então, daqui já dá pra gente extrair que a maior parte das células do coração vão ter potencial de ação de resposta rápida, cerca de 99%. Porque a maior parte das células do coração se encontram aqui, certo? Segunda coisa, a gente tem que saber que a célula do miocárdio, ela tende a ter uma concentração intracelular mais negativa em repouso, cerca de menos 90 milivolts, sendo que na parte intracelular tem uma concentração maior de íons potássio e na parte extracelular uma concentração maior de sódio. E os fenômenos que daí decorrem de mudança dos íons do meio intra para o extracelular vão ser os que vão gerar esses potenciais de ação e, consequentemente, vão contribuir para a transmissão do impulso elétrico. Avaliando inicialmente, então, aqui os potenciais de ação de resposta rápida, a gente tem o seguinte gráfico, que começa com uma carga intracelular de menos 90 milivolts na fase de repouso. Aí a gente tem aqui uma ascensão rápida, uma onda rápida para cima, que vai ser o fenômeno representando a fase zero do potencial de ação, que vai ser o fenômeno da despolarização. E o que significa isso? O que acontece dentro da célula que vai gerar esse evento da despolarização? Eu vou ter então a abertura dos canais rápidos de sódio. Então, eu vou ter uma grande entrada de sódio no meio intracelular, gerando, então, um potencial que sai do negativo para o positivo. Tá, depois, então, eu tenho aqui a fase 1, que é a representação de uma repolarização inicial. O que acontece aqui, então? Aqui eu tenho um fechamento abrupto desses canais rápidos de sódio, então para de entrar o sódio, começa a sair um pouquinho de potássio e começa a entrar um pouco de cloro, que é um íon com carga negativa, então dá essa discreta caída aqui no potencial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cessação abrupta dos canais de sódio, começa a sair potássio e começa a entrar cloro, certo? Logo em seguida, a gente tem a fase 2 da repolarização, que é uma repolarização que é conhecida como platô. Por que platô? Porque é uma fase que eu tenho uma estabilização aqui das cargas. E o que acontece aqui eletricamente? Então, ele tende a ficar mais estável que esse potencial. O que acontece é que o sódio, né, parou de entrar. E aqui começa a sair um pouco de potássio e entrar um pouco de cálcio. Então, começa a estabilizar esse potencial. Então, na fase de platô, o que acontece principalmente? Começa a sair mais potássio e entrar cálcio, gerando essa fase mais estável. Logo em seguida, a gente tem essa queda aqui do gráfico, representada pela fase 3, que também é a conhecida repolarização rápida. Que aqui, qual que é o fenômeno que acontece? Aqui começa a sair uma grande quantidade de potássio. Então, sai muito potássio, certo? Logo em seguida, a gente tem a fase 4,
Aqui é uma fase já de potencial de repouso. Então, aqui, o que aconteceu? A gente viu que entrou muito sódio, a carga intracelular ficou mais positiva e depois culminou esse evento na repolarização, que saiu o potássio, ou seja, as cargas negativas se equilibraram, só que com uma diferença dos íons entre o meio intra e o extracelular. Então, aqui nessa fase 4, eu tenho muito potássio para fora e muito sódio para dentro. Então, aqui vai ter a ação da bomba de sódio e potássio. O que ela faz? Ela vai trocar, né, com gasto energético, ela vai trocar esse sódio por esse potássio. Então, troca o sódio pelo potássio. E aí se restabelece o equilíbrio novamente. Tá. Então, a gente já viu como que se manifesta o potencial de ação de resposta rápida. Qual que seria, então, a diferença com o potencial de ação de resposta lenta? Aqui, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a gente não tem aqueles canais rápidos de sódio, ou seja, a gente não tem aquela despolarização abrupta por entrada rápida de sódio para o meio intracelular. Então, aqui a gente tem uma entrada mais lenta, mais gradual de sódio, até atingir um determinado limiar, em que vai ocorrer a abertura de vários canais de cálcio, e a gente vai ter aqui uma despolarização baseada principalmente no influxo na entrada de cálcio no meio intracelular, certo? E aqui a queda, que representa também a repolarização, também decorrente da saída de potássio. E aqui a gente chega aqui num determinado ponto, isso vai acontecendo de forma espontânea e gradual, ou seja, aqui também uma segunda diferença é que a gente não tem aquele potencial fixo de repouso, que seria de menos 90 milivolts. Aqui é um pouco mais variável esse potencial de repouso. Então, essa é a diferença principal entre o potencial de ação lento em relação ao rápido. Tá? E o que a gente tem que saber? Como que esses fenômenos de repolarização e despolarização se manifestam no eletrocardiograma. A gente tem aqui um exemplo de um eletrocardiograma. Aqui a gente visualiza uma onda P, aqui o complexo QRS, que a gente tem que sempre a onda aqui é a primeira deflexão negativa, a onda R é a primeira deflexão positiva e a onda S é a segunda deflexão negativa. Por fim, a gente tem aqui a onda T. O que seria, então, o significado elétrico de cada uma dessas ondas? Primeiro, a onda P é sinônimo da despolarização atrial, certo? O complexo QRS é o sinônimo da despolarização ventricular. E, por fim, a onda T significa a repolarização ventricular. Então, a gente viu aqui, onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, onda T, repolarização ventricular. Aí, então, você pode ficar com a seguinte dúvida: cadê representado aqui no eletro o fenômeno da repolarização atrial? Resposta: a gente não consegue ver no eletro esse fenômeno. Por quê? Porque ele acontece simultaneamente ao fenômeno da despolarização ventricular. E como esse é um fenômeno de muito maior impacto, de muito maior amplitude no eletro, a repolarização do átrio se perde no meio desse complexo QRS, por isso não é visível no eletrocardiograma, certo?